Você está tentando dar conta de tudo? De uma pergunta que quase toda mulher já se fez. Será que eu vou vencer tudo que eu tenho para fazer no dia? O episódio de hoje do nosso Unioncast é sobre isso. Seja bem-vinda a esse grupo de 4 amigas que enfrentam tudo juntas e discutem aqui sobre as dificuldades do dia a dia. Eu demorei para entender que dar conta de tudo não significa fazer tudo sozinha. Organização ajuda, mas ela não resolve uma rotina que está acima do limite. Às vezes, a gente carrega tantas mochilas que acaba esquecendo qual realmente nós escolhemos. Durante muito tempo, eu acreditei que descansar era sinal de fraqueza. Qual foi a última vez, meninas, que vocês terminaram o dia sem se sentirem culpadas? Ai, eu queria tanto responder essa pergunta falando, não, eu não sinto isso. Não, tá de boa. Mas eu sei. Bem tranquilo. Tá suave Não, hoje. não tem, eu acho. Todos os dias eu acho que faltou algo. Ai, que triste, né? Mas é triste falar isso, triste admitir isso, mas eu acho que é a realidade. Todos os dias eu penso, hoje eu falei aqui, hoje eu falei na maternidade, hoje eu falei com meu marido, hoje eu falei na empresa. Mas e vocês já pararam pra pensar se isso é coisa de homem ou de mulher? Tipo, se é só a mulher que sente isso ou é o homem também? Eu acho que é só mulher. Eu acho que da rotina essa mulher. Porque Eu acho. sabe que eu tava conversando com uma das meninas lá da loja e ela tá com uma filha pequena. E o marido dela tá nas férias, o marido dela tá fazendo home office e ficando com a nenê. Então ele fica de manhã, de tarde eles têm uma filha mais velha, então a filha mais velha ajuda a cuidar. E ele faz home office, tarde e noite. Daí ela comentou comigo, eu tô com tanto dó dele, que ele tá indo dormir mais tarde, ele tá acordando cedo pra ficar com ela, porque tá fazendo home office, né? Daí eu olhei pra ela e falei, mas e quando você tava acordando 5, 6 vezes de madrugada, será que ele tava com dó de você? Tipo... Nossa, que pergunta forte pra ela isso, né? E porque assim, o homem não olha pra isso, né? Não. O homem não tem esse olhar de tipo, será que o outro tá bem? Então, tipo, ela estava ali preocupada com o marido, né? Tipo, eu não conheço a rotina, a vida deles, assim, mas olhando por mim, eu acho que o meu marido não estaria preocupado se isso tivesse acontecendo comigo, sabe? Porque o homem, ele não tem esse olhar de cuidado. Então, a gente se sente mais culpada porque a gente não tá olhando só pra gente. Eu A acho que gente isso tá tem a olhando- ver com a maternidade. A gente tá olhando pra gente, pra Eu família, acho. pra empresa, pra tudo, Pra né? A tudo, gente né? quer tudo. Eu acho que é historicamente. Acho que é. Historicamente, agora pensando no que você falando, eu acho que historicamente a gente foi abraçando coisas que não eram nossas e que a gente ainda, mesmo essa geração, ainda não sabe lidar. E quem será que colocou isso? Nós, né? Nós mesmas. É porque pensa, antes a mulher ficava só em casa, né? Eu ia comentar exatamente isso. Só em casa não, gente, porque ficar em casa... É, não. É, como se Ficar em ficar casa só em casa tudo. fosse pouco, né? Mas assim, hoje a gente dá conta de trabalhar e ficar em casa. É que, na verdade, a gente foi abraçando muito mais coisas, porque a mulher, ela foi falando, eu sou capaz de ficar em casa, cuidar do meu filho e trabalhar fora. É. A gente foi abraçando muito mais coisas. Uhum. Então, eu acho que isso que foi nos tornando cada vez, digamos assim, mais cansadas. No Sobrecarregadas, final do dia. né? É porque o Sobrecarregadas. homem, historicamente, ele foi feito para prover, né? Sim. Ponto. Prover. E ele continua provendo, né? Em teoria, o homem continua provendo. Ele não acumulou funções. Isso. Entendeu? Ele é prioritariamente provedor, né? Sim. Mesmo que vire pai, prioritariamente é provedor. Mesmo que ajude em casa, prioritariamente é o provedor. Nós não. A gente não é a principal provedora historicamente. A gente é dona de casa historicamente, só que daí a gente acumulou a função maternidade, acumulou a função trabalhar fora, e eu acho que a gente ainda não sabe lidar com isso. Não sabe dosar. E eu falo nós todas, assim. Mas a gente já dosa muito mais do que, por exemplo, a minha mãe. Eu vejo que a geração da minha mãe sofreu muito mais com isso, porque foi bem aquela geração de a minha avó não trabalhava. E a minha mãe passou a trabalhar, cuidar de 3 filhos, casa, tudo. Então, eu olho pra minha mãe quando eu era criança e eu já vejo a minha mãe muito mais sobrecarregada, porque a minha mãe nunca cuidou dela. Né? Sempre os Então, outros assim, em primeiro sempre lugar, dos né? outros. Então, você acaba
se perdendo um pouco de si para cuidar dos outros. Então, assim, eu já vejo que a nossa geração já se olha mais. Então, não se culpa tanto. A gente se culpa, óbvio. Mas eu acho que a nossa geração, ela já tá aprendendo um pouquinho melhor A equilibrar os pratinhos, né? a olhar Pratinhos pra da gente também, né? maternidade. Eu acho que foi ao extremo, assim. Isso tudo é questão histórica, como a gente falou, cultural. Primeiro, a gente era só dona de casa. Daí a gente quis conquistar esse papel de poder trabalhar fora. Daí a gente quis fazer tudo muito bem feito, porque a gente queria provar que a gente conseguia fazer muito bem as duas coisas. E é impossível fazer tudo bem. Não existe como você ser perfeita em tudo que você faz. E daí a gente foi acumulando isso. E agora a gente vive uma fase de Mulher Maravilha, já está acabando, graças a Deus, que é isso que você está falando, em que a gente não está se importando e não conseguir dar conta. Teve fatos, assim, que eu vejo, assim, que tenho 42 anos, e eu vejo, assim, mulheres mais jovens, tipo, na casa dos 20 e poucos, que, tipo, elas não se importam mais de o homem cortejar, vamos usar a palavra cortejar em alguns pontos ela. Mas ali a nossa faixa de 30 e poucos anos, não. Eu vou abrir o vidro de pepino. Um exemplo tosco, né? Aham. Eu vou trocar o pneu do carro. Eu não troco o pneu do carro. Se tiver que furar, eu vou chamar alguém para trocar. Então, agora a gente já tá voltando para essa fase do que a gente deixa ser cuidado. Do feminino, Do né? feminino. ser mais Eu acho que é feminina. isso. A gente não precisa dar conta de tudo. A gente pode falhar em alguns pontos. Mas eu acho que foi meio que cíclico, assim. Acho que É. e Eu agora acho que tudo eu deve também ser acho. meio assim, né? Mas eu acho que racionalmente é fácil tu pensar isso, né? Porque quando eu penso assim, meu Deus, hoje eu falhei em X coisas, ao mesmo tempo eu me acolho e falo, tá tudo bem. Uhum. Mas eu quero evitar até esse pensamento, Uhum. sabe? Tá tudo bem, eu não dei conta, eu realmente não dei conta, eu estou sobrecarregada, é uma eterna sobrecarregada. Mas eu quero chegar ao ponto de eu não sentir culpa. Entendeu? Porque meu marido, ele coloca a cabeça no travesseiro, gente. Maravilhoso, perfeito. Fui perfeito o dia inteiro. Eu? Meu Deus, eu não quero mais pensar que eu não dei conta, sabe? E racionalmente é fácil, muito fácil você pensar isso, né? Tipo, ah, não, realmente tá tudo bem. Mas emocionalmente aquilo te afeta ainda. Porque se vem é porque tá afetando, né? É que eu acho, sabe qual que é? A gente coloca a nossa régua tão lá em cima que a gente tem que ser boa nos negócios, temos que ser boas mães, temos que ser boas dentro de casa, que quando a gente não consegue ser o dia que a gente deixou aquilo, a gente fica assim, culpada, se sentindo culpada. Mas é isso, a culpa é toda nossa, por nós nos desafiarmos a pôr a nossa régua muito lá em cima. Uhum. E eu acho que a gente tem que fazer uma linha e fazer aquilo que a Mara sempre fala, pra gente pôr na nossa escala de valores e realmente o que vai ser importante pra nós pra esse dia. Pera aí, vamos ver hoje, o que nós vamos conseguir fazer hoje, Não, e a gente né? muda, né? Tudo é questão de prioridade, assim. Sim. Então, nós três temos filhos pequenos. Uhum. A Mara já tem filho grande. A gente vê que a Mara já consegue se dedicar aos negócios, Isso. né? As coisas dela, muito mais do que a gente. Então, assim, eu escutei um podcast dos sócios lá, que tava o Thiago Nigro e o. Da Wizard? Não, da. Ou Flávio Augusto. Flávio Flávio Augusto. Augusto? Estavam os dois e eles estavam falando sobre isso, sobre. é, de tempos em tempos você mudar o teu foco, sabe? Tipo, ai, que eu quero, sei lá, quero começar a minha vida, eu quero enriquecer. Eu vou focar nisso, vou ser obstinada para fazer isso Durante um certo tempo. durante um certo tempo. Mas isso não pode ser a vida Sempre, inteira, né? né? Isso não pode ser sempre. Mas veja que louco isso, né? Porque hoje o meu filho é mais velho e ele não quer mais estar comigo. Ontem ainda conversei com ele. Eu tava bem triste, assim. Ele não fez nada demais, assim, coisa de adolescente. Estava com os amigos o tempo todo. Ele tava. Eu saí pra ir pro beach e ele falou que ele ia ficar em casa. E ainda eu falei pra ele, falei, viu, faça um fogo na lareira. Daí pensei, vou ficar com ele, né? Oxi. Né, vou ficar fazendo as coisas com ele, chego, tomo um café com ele e tal. Quando eu cheguei, a casa tava vazia. Eu mandei, falei, onde é que você tá? Ah, eu vim aqui na oficina, tal, não sei o que, não sei o que. Daí, tipo, dei uma murchada, assim, porque eu queria ficar com ele, né? E ele não queria ficar comigo. Daí foi durante o dia, daí fui trabalhar à tarde, né? Fui fazer umas reuniões e tal. De tarde, eu saindo da última reunião, onde liguei pra ele. Onde é que você tá? Ai, tô aqui no centro. Mandou foto, tava aqui na van, andando com os amigos dele.
Falei, vai pra casa. Ele, já vou. Ele chegou, ele já foi. Sabe, daí você se sente culpada porque, entende? Por mais que não seja esse cuidado dos pequenos, eu falei, cara, será que eu sou uma boa mãe? Será que fiz certo? Será que ele não quer ficar comigo porque eu sou uma mãe ruim? Então não adianta, a gente sempre A se culpa culpa. vai vir, né? Tem Bem Não no meio importa que o tira dos olhos. tamanho, eu fiquei sério. Daí depois ele viu que eu tava triste, daí ele veio, o que você tem, mãe? Eu falei, filha, eu tô triste, porque eu acho que eu não sou uma boa mãe pra você. Ele falou, por que você acha isso? Eu falei, porque você não quer ficar comigo? Ah, mãe, mas é que eu quero ficar com os meus amigos e tal. Lógico, você pensa que na tua idade você também queria e não é, né? A gente mal ficava em casa. Mal ficava em casa, mas eu me senti culpada, porque pensei, poxa vida, o que eu fiz pra esse piá pra você não querer ficar comigo, né? Nesse caso, você poderia ter tido mais alguns. Podia, eu me arrependo. Hoje eu me Pra arrependo. continuar a Né? prole, Mas, né? Ai, pra então ter tá bom. companhia. Ah, o Pedro saiu. Ah, mas aí Tem o a- João, a a Maria. Maria. Aham. Exato. Eu me arrependo hoje por conta disso, assim, porque eu sou muito jovem ainda, né? Tenho 42, Sim. mas eu sou jovem, uma pessoa de alma jovem, né? Eu sinto falta. Minha casa tá muito vazia já. Aí você tampa o buraquinho calice. Eu tampo o buraco calice. É bem isso mesmo. Uhum. Bem isso mesmo. Eu não tô Sim. preparada pra falar sobre isso. Eu também não. Eu também não. É Vai dolorido. ficar em casa, ele dorme comigo. Ai, gente, é tão engraçadinho dolorido. aquela, né? Se sente culpada, mas comentar, né? O Samu, ele ainda vem pra minha cama de noite, né? Ele dorme ali no quarto com a gente, mas chega de madrugada, assim, ele vem pra Uhum. cama dormir com a gente no meio, né? Deu Sidney falando assim: fala pra ele que ele não precisa mais ficar dormindo lá, ele que já durma logo de uma vez. Em vez de ficar quebrando o sono no meio, né? Mas eu tava falando pra vocês daquele negócio de rotina que eu criei, daí uma das estrelinhas dele é dormir a noite inteira na cama dele. E ontem foi a primeira noite, né? Daí ele veio pro meu quarto no meio da noite, ele falou, meio dormindo assim, ele falou, mãe, você vai ter que tirar aquela estrelinha, mãe. Eu não vou conseguir dormir a noite inteira. E eu falei, ai, filho, tá tudo bem. Eu falei, deita aqui, E outra, dorme. né? E tá tudo certo, porque ele vai chegar numa fase que ele nem vai Não mais vai querer querer, ir né? pro nosso quarto. Olha, tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe bem com o que a gente entrou no papo maternidade. Vocês conseguem separar a empresária da mãe? Ou essas duas mulheres vivem juntas o tempo inteiro? Acho que elas estão juntas o tempo Eu inteiro. tento separar. Tenta. É, Tento. eu não sei dizer essa resposta. Eu também, pra mim, assim, se eu tô com ele ali, de repente vem uma mensagem de cliente, eu paro, respondo, depois volto. Acho que o Eu tempo tento- inteiro. Eu tento organizar minha rotina pra não fazer isso, né? Pra tentar. O tempo que eu tô na loja, eu tô na loja. O tempo que eu sou deles, assim. Isso é bom. Então, de manhã eu vou pra academia e volto pra casa pra tomar café com eles. Aí eu chego em casa, tomo café com eles, sento, já deixo meu celular longe, tomo café com eles e fico. Tipo, antes eu me cobrava pra, tipo, chegar cedo na loja, começar meu dia cedo, estar 8 horas na loja, 8h30, no máximo eu tinha que estar na loja. E hoje não, hoje eu tento, tipo, já que é o período que eu tô com eles, eu vou ficar com eles aqui e depois vou pra loja. Então eu tento dosar isso, sabe? Eu acho É que essa bom. questão da sobrecarga é muito sobre isso. É sobre você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Porque quando você consegue separar o tempo para cada coisa, você acaba conseguindo fazer mais coisas. Porque eu daí você acho. se concentra. Então, se você colocar na tua agenda, como você fez, que nesse período, talvez o teu sentimento de culpa por não estar com os meninos seja muito menor do que quem está fazendo tudo ao mesmo tempo. É. Porque você pensa, tá, eu tô me sentindo culpada. A gente fez essa conta, né, Rich? Aham. Logo que a gente começou a fazer mentoria. Quanto tempo que você passa? Como você está fazendo tudo ao mesmo tempo, você não percebe que você está, porque realmente você não está tendo tempo de qualidade com nenhuma das coisas, nem com o trabalho e nem com a família, enfim. Então, o fato de você segmentar e determinar que naquele tempo você vai estar fazendo aquilo especificamente, eu acho que. Acho não, tenho certeza que tira muito essa sobrecarga das nossas costas. Eu aprendi muito isso na mentoria, assim, que a Mara, na mentoria da Mara, a gente coloca no, né, no, No escala de valor. e a minha prioridade é minha família. A gente começou a fazer a agenda, anotar tudo, daí eu via que eu ficava muito com os meninos. E, na verdade, eu achava que eu tava super pouco com eles, mas é que o tempo que eu estava com eles, eu tava respondendo as meninas da loja. Eu tava fazendo, então hoje eu tento dar uma. E eu acho que depende muito também da fase que você tá. Por exemplo, nós somos empresárias, né? Tem horas que tudo cai na empresa.
Mas que a maternidade também está exigindo muito. Então, tem horas que você vai misturar tudo. Tem horas que a criança vai junto contigo para a empresa, férias escolares, nós estamos pendurados com as crianças. Eu acho que... E tem horas que você consegue dosar porque tá tudo mais calmo. Tipo, as crianças estão mais verdade. calmas ou a empresa está mais calma. Então, por isso que eu acho que é uma pergunta muito difícil de responder. Porque, como empresárias, assim, eu vejo que a responsabilidade é muito alta. Até fiz um vídeo esses dias sobre isso, falando que empreender e maternar exigem tudo de você. Sempre no limite, é sempre no limite. Você tá sempre no limite com esses dois. E às vezes você consegue um pouquinho mais aqui, às vezes outra coisa um pouquinho lá. Às vezes os dois estão explodindo, às vezes os dois estão calmos. E assim você vai tentando dosar. Mas eu acho que é uma tentativa o tempo inteiro. Mas eu acho que daí vem aquele papo que a Rei estava falando lá do podcast que ela assistiu. Que vai acontecer, mas não pode ser sempre. Não pode ser a regra, né? Vai Uhum. ter dias que você vai estar fazendo as duas coisas. E vai precisar. Tem dias que você vai trabalhar até meia-noite. Tem dias que você vai ter que acordar às 5. Vão acontecer. Mas não pode ser regra. Porque senão daí vira sobrecarga. Daí vira peso tudo. Os filhos viram sobrepeso, o trabalho vira sobrepeso, o Porque exercício. virou rotina, Porque né? virou rotina essa correria. Então tem que Isso. prestar muita atenção nisso, eu acredito. Eu acho que esse equilíbrio é também entender que tem dias que não. E assim, quando isso acontecer, a gente tá muito consciente de que esse sentimento de culpa a gente tem que deixar levar, porque não vai dar conta. Você não é humanamente. Não é humanamente capaz de conseguir dar conta de tudo num dia de caos. E a gente fica se cobrando que a gente tenha a mesma produtividade, que a gente seja a mesma mãe, a mesma esposa do dia calmo com um dia de caos. Por isso que às vezes quando eu tô meio sobrecarregada, tudo, eu paro, penso, analiso e fico assim, calma, vamos ver o que realmente vai ser importante pra esse momento, pra agora, pra hoje, o que eu vou poder resolver. E o que não der, meu filho, não deu. Amanhã eu resolvo, é urgente, não é? É urgente pro vizinho, não é pra mim, então. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal. A gente que tem um autoconhecimento bem amplo, assim, sobre essa sobrecarga. Será que a gente percebe ela antes no corpo ou na mente? Ah, eu vi essa pergunta, achei bem legal. Eu acho que o corpo fala primeiro. Você Pra não mim, eu acha? acho que é a mente. Pra mim é a mente também. É. E Eu pra acho que você? o corpo também. Corpo? Eu é acho que é a mente. mente. Porque depois que Observa a você... imunidade mais baixa, Pra mim, cai exatamente. Cai a cansaço. imunidade na hora, assim, ó. Eu me recluo. Quando eu não tô bem, quando eu tô muito cansada, tal, eu não quero falar com ninguém. Pois é, mas daí é o corpo, porque você tá muito cansada. Não, é silêncio. É silêncio. Eu não quero nada na minha cabeça. Não, então, mas qual é o sinal que te starta que você não quer nada na tua cabeça? Eu quero silêncio. A mente Eu tá quero minha cansada. mente. A tá? mente pede silêncio. Isso, tipo, eu quero. Por exemplo, quinta-feira foi um dia que eu tava com muitas coisas pra fazer. Que a gente conversou na quinta. Não sei, foi semana que eu fazer na quinta. Que eu falei, nessa quinta de tarde eu não posso, porque eu preciso me concentrar. Lembra que eu falei? Eu tinha muito trabalho mental pra fazer e tava sobrecarregada de tantas coisas que eu tinha pra fazer naquele dia. Eu terminei 6 horas, eu desliguei meu computador, eu fui deitar no meu quarto e ficar quieta. Silêncio. Silêncio. É minha mente pedindo pra eu ficar quieta. Eu fico é com a mente. mente bem bagunçada, assim, parece, sabe? Eu não produzo mais, não vai pra Daí eu frente. preciso Inquieta daí, né? de um time pra mim pra conseguir voltar, assim. Uhum. Eu me percebo estressada, me percebo Sem paciência. sem paciência. Isso, eu acho que pra mim é o primeiro sinal, é a mente. Então, talvez o nosso sinal de alerta, né? O nosso, quando estiver passando do limite, é quando a gente já estiver sentindo no corpo. É. E elas, quando já estiverem sentindo na mente. É. Uhum. Porque- É porque o primeiro, pra mim, é o corpo, assim. Eu não quero levantar, não quero fazer atividade física, não quero fazer nada, assim. Aí depois... Não sente prazer, não, né? prazer nenhum. É, eu também, eu acho que é o corpo, assim. Eu me observo muito no geral, mas eu acho que parar é o corpo. Tipo, o motivo que vai me fazer parar, porque eu sou muito resiliente, assim, eu acho que eu vou muito até o fundo. Então, eu passo por cima de mim em alguns momentos, se é algum objetivo meu, assim, né? E eu acho que o corpo, ele puxa mais, assim. Eu peguei um resfriado. Eu Opa, também, peraí. já. Eu sou bem assim. Tô com tem dor alguma coisa de errada. cabeça. Não, dor de cabeça é clássico. Dor de cabeça, pra mim, é o clássico. E uma pergunta que tava ali no nosso roteiro, que eu achei bem interessante, é: o que vocês acham que gera mais culpa? Empreender a nossa empresa, nossa função dentro da empresa, ou a maternidade?
Maternidade. A maternidade. Pra mim é maternidade. Eu fico balançada nos dois, assim. Não sei se é porque o Samu tá numa fase que faz tudo sozinho, sabe? Tudo bem que o Pedro também, né, já é grandão e tudo. Mas eu fico balançada. Pra mim, eu acho que é um pouco. Dá pra dizer que é 50-50. Porque eu eu me acho sinto que. bem frustrada em algumas coisas da empresa, como na maternidade. Também pra mim, acho que os dois. Uhum, me Porque pega o bastante. empreender, você até consegue pegar de volta, né? Mas o Isso. prejuízo é financeiro. Isso. Aí dói, né? E a maternidade é o prejuízo do tempo, né? É o tempo. Tempo de qualidade. Mas né? aí eu penso assim, o prejuízo é financeiro. Mas o tempo dói muito mais, né? É, com O certeza. tempo dói muito mais. O financeiro, gente, a gente recupera, a gente, sabe? Tipo, a gente dá um jeito, a gente dá a volta por cima. Mas eu, às vezes, na empresa não é nem questão de financeiro, sabe? Às vezes, tipo assim, puta merda, eu não consegui fazer aquilo que eu queria ter feito, entendeu? É outra pegada. Acho que comigo Sim. mesmo, sabe? Uhum. Não fiz o que eu me propus a fazer. É, isso. É com o filho mesmo. Eu acho que eu já tenho um histórico do tempo que ele era menor e que eu não consegui ficar com ele, Hum. né? Que era o tempo que eu trabalhava muito. Então, daí agora, olha, né? Agora eu quero ficar com ele e ele não quer ficar comigo, né? Então, pra mim é maternidade, certeza, absoluta. E eu fico triste, gente. Fico triste. É bem engraçado. Isso eu nunca imaginei que eu ficaria Mas é assim. engraçado essa questão de maternidade, né? Porque a gente tem rede de apoio e tudo. A Di não tem, né? Mas que nem agora nas férias. O Samu cedo, eu quero ir no meu vô. Daí tá lá no meu sogro, cedo. E aí, tipo, o Sidney vai buscar ele 8 horas da noite. E eu não ver ele meio-dia, eu fico tipo, o que eu vou fazer? Aham. Todo esse tempo. Eu É, tenho 1 hora pra mim agora. mas Tipo, os meninos, sério? quando eu de manhã, que eu quero ficar com eles até umas 9 horas, do nada, eu quero ir pra avó. Eu fico tipo, não, Gor, você vai ficar comigo? Você tá Exatamente. Mas eu quero ir no meu vô, quero ir na minha avó, nos caras. Eu falei, mas e eu tô aqui? Não, sábado é uma discussão muito grande lá em casa, porque o meu filho fica no período da manhã com a minha sogra, né? Antes de ir pra escola. E aí, sábado de manhã, ele falava assim: que horas que eu vou na avó? Deu. Hoje vai. você não vai? Hoje é sábado? Hoje você fica com a mamãe e com o papai dele. Não, mas eu quero ir na minha avó. Daí eu falei assim, mas o que tem lá que você não pode fazer aqui? É, Tipo, tem a avó e a avó. é que louco, fazem né? tudo. Mas é bem isso, Mas eu acho que um pouco da sobrecarga maior da Dia é por não ter essa rede de apoio. Sim, É. com Eu certeza. acredito que sim. Não, eu tô ouvindo vocês falando e pensando, meu Deus, pra mim é muito puxado. Sim, É porque muito você complexo. não tem, né? Não tem. Não, eu sempre tive muito apoio. Eu Tanto da também. minha sogra, quanto dos meus irmãos, da minha mãe, com o Pedro. A mãe sempre ajudou com o Pedro. A minha sogra me ajuda muito até hoje. Vocês acham que eu lavo a roupa da oficina? Agora ele chega da oficina, vai lá, ela já cata tudo, as Fica. roupas dele e lava. Não sei mais o que é cheiro de graxa lá em casa. E Que bom, né? eu mando os tênis limpos, inclusive. Eu fico bem feliz. Então, faz diferença, né? O Pedro Faz sempre muito, meu Deus teve do céu. Total. pra Eu vejo que viajar, pra tudo. eu fico bagunçada quando Uhum. quando eles saem da rotina, ou quando um dos meus ficam doentes. Nossa, eu me perco muito, assim, ó. Eu saio do corpo um pouco, assim. Semana passada eles estavam de férias, pra mim tava bem difícil lidar com aquelas nova rotina, sabe? Por isso que eu falei que eu estou tentando uma nova rotina agora, férias escolares, eu tenho que dar meus pulos, né? Sim. E eu fico bem bagunçada, assim, porque eles dependem 100% de mim. Daí é complexo, gente. Gente, ela tá fazendo, minha sogra, ela tá fazendo café pro Pedro 6 horas. Então ele sai da oficina e ele passa na casa dela, toma café, daí ele vai pra casa, nem janta eu preciso fazer mais. Ai. Ai, amiga, ela é boa, né? Ela tá fazendo o papel de Não, não mãe, tô tá reclamando. certíssima. Tá Não, não tô reclamando, tô falando nessa Meu, questão você já de. imaginou que legal, né? de Eu perdi apoio. os meus avós super cedo, né? Você já imaginou que massa a lembrança que o Pedro Sim. vai ter, tipo, quando ele Eu- for adulto? E é muito engraçado, assim, porque ele cuida dela, sabe? Se, por exemplo, aconteceu de ele não ir um dia ou 2 dias, que sei lá, às vezes foi andar de bike, sei lá o que foi fazer, ele me avisa, mãe, eu tô indo na avó tomar café com a avó, porque faz uns 2 dias que eu não vou. Tipo, ele sabe? Ai, É bem. Eu gosto porque eu tenho essa relação com a minha Sim. avó, né? Então eu fico bem isso é muito feliz. legal. Aham. Muito legal E mesmo. meninas, pra gente encerrar, o que a gente poderia aconselhar a nossa quinta amiga que está lá sobre essa relação da culpa? O que vocês acham que ela precisa fazer? Eu acho que a gente precisa procurar estar em paz com a gente, sabe?
entender que a gente não vai dar conta de tudo, que talvez hoje eu precise dar mais atenção pra uma coisa, amanhã pra outra, mas eu preciso estar em paz com isso, sabe? Tentar entender, assim, que, tipo, hoje, nesse momento, a minha empresa precisa mais de mim. Hoje, nesse momento, meu filho precisa mais de mim. E tá tudo bem. Tipo, é isso, entendeu? Não vai ser a vida toda, mas vai ser isso. E olhar pra gente, né? Porque eu acho que, assim, o fato da gente ter filho e empresa, se a gente não se cuidar, não fizer exercício, não cuidar da mente, não cuidar da alimentação, a gente não vai conseguir, não, gente. Não. Aí só Que a de gente ré. precisa estar forte. Aquele negócio do avião lá, coloque a máscara primeiro em você. É isso aí. A gente precisa colocar a máscara primeiro na gente pra daí cuidar dos outros. Eu acho que é aquilo que eu falei pra você, de a questão de que tentar fazer isso, né? Estar focada na questão quando estiver com os filhos, tentar ficar com eles, na empresa com eles, com o marido, com as amigas. Mas vai ter dias que não vai dar pra fazer tudo certinho, separar os tempos. E nesse dia você entender que não deu e tá tudo bem. Só que não pode ser na maioria do tempo. Ele pode acontecer esporadicamente. Então a gente tem esse papel, essa responsabilidade de tentar organizar isso. Porque senão a gente vai viver todos os dias apagando incêndio. Então eu acho que a questão é você entender que tem dias que não vai dar e tá tudo bem. Acho que é isso. E você, Nanda? Eu acho que eu concordo, assim, com todas nessa questão. Acho que mais pelo fato de que você tem que se olhar primeiro, né? E entender isso. E eu acho assim, gente, tá tudo certo. Não deu o checklist na lista do que tinha que fazer no dia? Bola pra frente. Não era importante, faz só o que era urgente pra você ali no momento. Depois, ó, segue o baile. E o que é urgente pro vizinho foi porque ele deixou pra última hora pra você resolver o problema dele. Então tá tudo certo. E você, Di? Eu tô só ouvindo, né? Porque eu tenho que. Hum. Eu não tenho que aconselhar, gente. É uma questão pra mim. Eu vou só ouvir os conselhos mesmo. Aceitar. Pra mim, eu ainda não sei lidar com isso, eu acho. Eu acho que tem fases. Eu acho que eu tenho. É que agora tá muito tumultuado. Aconteceu muitas coisas na minha vida recentemente. E daí agora tá tudo pegando fogo. Então agora eu tô sentindo culpa de tudo. Mas eu acho que em momentos mais leves tá mais leve, sabe? Isso. Em momentos que não tá tudo caindo, tá mais leve. Agora tá um pouco complexo lidar com tudo. Então a gente vai fazendo o que dá, né? Mas eu acho que tem que. O máximo que a gente tem que fazer é se acolher, sabe? Se vem a culpa, mas se acolhe. Tá tudo bem, fiz o que pude pouco. Isso. Bem Esse é isso. meu Tá tudo lema. certo. Você não precisa provar o seu valor vivendo exausta. Sustentabilidade também vale para a nossa rotina. A vida fica mais leve quando a gente entende que nem tudo precisa ser carregado. Eu aprendi que cuidar de mim também é uma forma de cuidar de quem eu amo. Obrigada por estar com a gente até agora. Vou pedir para você curtir esse episódio, comentar, também enviar para suas amigas. Tenho certeza que elas vão gostar de assistir esse episódio que está, assim, muito denso. E peço também para você seguir a gente no Instagram, é @unioncastpod. Nos vemos no próximo episódio. Até! Tchau!